Capítulo 19. Acabe contou então a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele tinha matado todos os profetas à espada. Em vista disso, Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem e que o façam severamente, se amanhã, até esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com cada um daqueles profetas. Então ele ficou com medo. Por isso fugiu imediatamente para salvar a sua vida. Ele chegou a Berseba, que fica em Judá, e deixou o seu ajudante ali. Em seguida, entrou no deserto e caminhou durante um dia. Ao encontrar uma giesta das vassouras, sentou-se debaixo dela e pediu para morrer. Ele disse: Já chega. Agora, ó Jeová, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Então ele se deitou e adormeceu debaixo da giesta das vassouras. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Quando ele olhou, havia junto à sua cabeça um pão redondo sobre pedras aquecidas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Mais tarde, o anjo de Jeová veio pela segunda vez, tocou nele e disse: Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Assim ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido por aquele alimento, andou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte do verdadeiro Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. De repente, veio a ele a palavra de Jeová: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tive um zelo muito grande por Jeová, o Deus dos exércitos, pois o povo de Israel abandonou o teu pacto, derrubou os teus altares e matou os teus profetas à espada. E eu fui o único que sobrou. Agora eles estão querendo tirar a minha vida. Mas ele disse: Saia e fique de pé no monte, diante de Jeová. E Jeová estava passando, e um vento muito forte partia montes e despedaçava rochedos diante de Jeová. Mas Jeová não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas Jeová não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas Jeová não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se uma voz calma, baixa. Assim que Elias ouviu essa voz, cobriu o rosto com o seu manto oficial, saiu e ficou de pé à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tive um zelo muito grande por Jeová, o Deus dos exércitos, pois o povo de Israel abandonou o teu pacto, derrubou os teus altares e matou os teus profetas à espada. E eu fui o único que sobrou. Agora eles estão querendo tirar a minha vida. Jeová disse-lhe: Volte e vá ao deserto de Damasco. Ao chegar, você deve ungir Azael para ser rei da Síria, e você deve ungir Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e deve ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para ser profeta no seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. E ainda tenho 7.000 em Israel, todos os que não se ajoelharam diante de Baal e que não o beijaram. Assim, Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando a terra, e havia 12 pares de touros à sua frente. Eliseu estava com o 12º par. Então Elias foi até ele e lançou sobre ele o seu manto oficial. Em vista disso, Eliseu deixou os touros, correu atrás de Elias e disse: Por favor, deixe-me beijar meu pai e minha mãe. Depois eu seguirei. Ele lhe disse: Pode ir. Não estou impedindo você. Portanto, ele voltou, pegou 2 touros e os ofereceu em sacrifício. Com a madeira do arado e do jugo, cozinhou a carne e deu-a ao povo, e eles comeram. Depois ele seguiu Elias e começou a servi-lo. Capítulo 20.
Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e também outros 32 reis, junto com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu a Samaria, cercou-a e a atacou. Então ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, para lhe dizer: Assim diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e das suas esposas e dos seus filhos, os melhores são meus. Em vista disso, o rei de Israel disse: Que seja conforme a sua palavra, meu senhor o rei. Sou seu, junto com tudo que me pertence. Mais tarde, os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: Assim diz Ben-Hadad: eu mandei dizer-lhe: você me dará a sua prata, o seu ouro, as suas esposas e os seus filhos. Mas amanhã, por volta desta hora, enviarei a você os meus servos, e eles farão uma busca cuidadosa na sua casa e nas casas dos seus servos, e pegarão e levarão embora tudo o que lhe for precioso. Em vista disso, o rei de Israel convocou todos os anciãos do país e disse: Prestem atenção, por favor. Vejam como esse homem está decidido a nos causar calamidade, pois ele exigiu que eu lhe entregasse as minhas esposas, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu não lhe neguei nada disso. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não obedeça, não aceite isso. Portanto, ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Diga ao meu senhor o rei: farei tudo o que o senhor exigiu do seu servo na primeira vez, mas não posso fazer o que me pede agora. Com isso, os mensageiros foram embora e levaram essa informação a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou dizer-lhe: Que os deuses me castiguem e o façam severamente, se o pó que sobrar de Samaria for suficiente para dar um punhado a cada um dos homens que estão comigo. O rei de Israel respondeu: Digam a ele que aquele que veste armadura não se gabe como se já estivesse tirando. Assim que Ben-Hadad ouviu isso, enquanto ele e os reis bebiam nas suas tendas, disse aos seus servos: Preparem-se para atacar. Então eles se prepararam para atacar a cidade. Mas um profeta se aproximou de Acabe, rei de Israel, e disse: Assim diz Jeová: está vendo toda esta multidão? Saiba que hoje eu a entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou Jeová. Acabe perguntou: Por meio de quem? O profeta respondeu: Assim diz Jeová, por meio dos ajudantes dos príncipes das províncias. Então Acabe perguntou: Quem começará a batalha? O profeta respondeu: O Senhor. Acabe contou então os ajudantes dos príncipes das províncias. Eles eram 232. Depois contou todos os homens de Israel, 7.000. Eles saíram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad estava nas tendas se embriagando junto com os 32 reis que o ajudavam. Os ajudantes dos príncipes das províncias saíram primeiro. Imediatamente, Ben-Hadad enviou uma patrulha, que o informou: Saíram homens de Samaria. Então ele disse: Se eles saíram para a paz, peguem-nos vivos. Se saíram para a guerra, peguem-nos vivos mesmo assim. Mas quando os ajudantes dos príncipes das províncias e as tropas que o seguiam saíram da cidade, cada um deles matou seu adversário. Então os sírios fugiram, e Israel foi atrás deles. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, junto com alguns dos cavaleiros. O rei de Israel, porém, saiu e atacou os cavalos e os carros de guerra, e causou uma grande derrota aos sírios. Mais tarde, o profeta aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: Vá, fortaleça suas defesas e pense bem no que o senhor vai fazer, pois no início do próximo ano o rei da Síria virá contra o Senhor. Os servos do rei da Síria disseram-lhe: O Deus deles é um Deus de montanhas. É por isso que eles nos venceram. Mas se lutarmos contra eles na planície, nós os venceremos. Além disso, faça o seguinte: remova todos os reis das suas funções e ponha governadores no lugar deles. Depois reúna um exército igual ao que o senhor perdeu,
com o mesmo número de cavalos e carros de guerra. Lutemos contra eles na planície, e nós certamente os venceremos. Ele escutou o conselho deles e fez exatamente isso. No início do ano, Ben-Hadad reuniu os sírios e foi a Afeque para a batalha contra Israel. O povo de Israel também foi reunido e recebeu provisões, e saiu ao encontro deles. Quando o povo de Israel se acampou diante deles, pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras, ao passo que os sírios enchiam toda a região. Então o homem do verdadeiro Deus se aproximou do rei de Israel e disse: Assim diz Jeová, visto que os sírios disseram, Jeová é um Deus de montanhas, não um Deus de baixadas. Entregarei nas suas mãos toda esta multidão. E vocês certamente saberão que eu sou Jeová. Os 2 exércitos continuaram acampados um de frente para o outro por 7 dias. E no 7º dia, a batalha começou. Num só dia, o povo de Israel matou 100.000 soldados dos sírios. E o restante fugiu para Afeque e entrou na cidade. Mas a muralha caiu sobre 27.000 dos homens que tinham restado. Ben-Hadad também fugiu para dentro da cidade e se escondeu num quarto de uma casa. Então os seus servos lhe disseram: Escute, ó rei, ouvimos dizer que os reis da casa de Israel são reis misericordiosos. Por favor, vamos nos apresentar ao rei de Israel com um pano de saco na cintura e cordas em volta da cabeça. Talvez ele poupe a sua vida. Portanto, colocaram um pano de saco na cintura e cordas em volta da cabeça. Então foram ao rei de Israel e disseram: Seu servo Ben-Hadad disse: Por favor, deixe-me viver. O rei disse: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens encararam isso como um bom sinal, e aproveitando o que ele disse, afirmaram: Sim, Ben-Hadad é seu irmão. Então ele disse: Vão, tragam-no. Então Ben-Hadad se entregou ao rei, e Acabe fez com que ele subisse no seu carro de guerra. Ben-Hadad disse-lhe então: As cidades que o meu pai tomou do seu pai, eu devolverei, e você poderá estabelecer mercados em Damasco, assim como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: Se fizermos esse acordo, eu o deixarei ir embora. Portanto, fez um acordo com ele e o deixou ir embora. Por ordem de Jeová, um dos filhos dos profetas disse a um companheiro: Por favor, golpeie-me. Mas o homem negou-se a golpeá-lo. Por isso ele lhe disse: Visto que você não escutou a voz de Jeová, assim que você for embora, um leão o matará. Quando ele foi embora, um leão o encontrou e o matou. O profeta encontrou outro homem e disse: Por favor, golpeie-me. Então o homem o golpeou e o feriu. Depois o profeta foi até a estrada e ficou esperando o rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com uma atadura. Quando o rei ia passando, ele gritou ao rei e disse: Seu servo estava no meio da batalha, quando um homem veio trazendo um prisioneiro e disse: Vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou então você terá de pagar 1 talento de prata. E enquanto seu servo estava ocupado com outras coisas, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel lhe disse: Essa é a sua sentença. Você mesmo a pronunciou. Então ele removeu depressa a atadura dos olhos, e o rei de Israel o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz Jeová: Visto que você deixou escapar das suas mãos o homem que eu disse que devia ser morto, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Em vista disso, o rei de Israel foi embora para sua casa em Samaria, contrariado e abatido.